Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui falando como os espíritos eles trabalham, né, para estar chamando a nossa atenção, para colocar a gente no caminho da espiritualidade. Beleza, pessoal? Então, bora lá pro vídeo. Então, de todas as manifestações espíritas, né, o que os espíritos consideram as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com as nossas imaginações, as nossas ilusões, já que esse tipo de som ele pode estar ocorrendo de uma forma natural. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu estava na casa da minha avó, né, junto com meus primos brincando, e na época até tava uma febre da brincadeira da loira do banheiro, né? Quem é da minha época aí vai saber o que é isso. A minha irmã, por ser a prima mais velha, ela falou: vamos brincar, vamos chamar a loira do banheiro aqui, né? Era uma brincadeira da época lá que assustava o pessoal, né? Era uma brincadeira que você tinha que jogar três pedaços de papel higiênico dentro do vaso sanitário e dar descarga, acho que 3 vezes, um negócio assim. Não me recordo muito bem como que era a brincadeira, mas era para chamar a loira do banheiro. E aí eu lembro que tinha as bexigas soltas, né, tudo pela casa assim, e entrava os ventos assim pela janela e fazia aquelas bexigas se movimentarem, né? E a minha irmã falava: ela tá aqui, vocês não estão vendo?", né? E a gente tudo criança morrendo de medo, né? E nessa noite eu lembro que ninguém dormiu, nem a minha irmã dormiu nessa noite, porque o negócio foi tão profundo assim que assustou até a minha irmã que estava fazendo a brincadeira. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com as nossas ilusões, né, com a nossa imaginação, né, porque quando a gente é criança ainda é relevante, né, porque faz parte, acho que, do nosso crescimento, a imaginação. Mas depois de adulto, a gente trazer a imaginação, considerar tudo que é sobrenatural, né, vamos dizer assim. Apesar que a gente já comprovou que o sobrenatural aqui não é nada mais do que uma ciência ainda desconhecida para o homem. Mas vamos colocar a palavra sobrenatural aqui para estar definindo isso. Se a gente estiver misturando toda a nossa imaginação, né, colocar todo o que acontece ao nosso redor como sendo culpado dos espíritos, né, a cortina está se mexendo, é o espírito que está ali balançando, quer se comunicar. Não, então a gente tem que tomar cuidado com a nossa imaginação, saber ponderar isso muito bem. Só que os ruídos espíritas, né, ele tem uma característica muito especial. Geralmente eles são pancadas mais secas, mais leves, que vão mudando de lugar e acaba se repetindo. Não tem nada a ver com aqueles estalos, né, nos móveis de casa que dão durante a noite, quando está aquele silêncio, geralmente quando a gente está sozinho. Esses estalos, eles são provocados por causa da mudança de temperatura do ar. Como a noite geralmente faz a temperatura cair, a madeira e o metal ele tende a se contrair mais, fazendo aqueles estaladiços. Mas se você tiver dúvida, né, se aquele ruído é realmente algum espírito presente ali, você pode estar perguntando, né, tem algum espírito aí, né? Se tiver alguém ali, ele vai estar confirmando através de um pancado ou ruído, né, ou alguma resposta inteligente. Então é sinal que você não vai estar sozinho, se isso acontecer. Muitas pessoas, quando escutam esses estaladiços, eles geralmente já ficam com medo. Só que se a gente parar pra pensar, né, se tiver alguém ali, que de mal aquele espírito vai poder fazer pra gente? Nenhum, né? E pelo contrário, às vezes a pessoa que está ali presente pode ser até um ente querido que veio visitar a gente, veio saber como a gente está, ou até mesmo um espírito amigo que veio estar passando uma mensagem pra gente, ou sei lá, querendo informar a gente sobre alguma coisa. E a gente, por medo, a gente acaba perdendo às vezes uma oportunidade de fazer uma comunicação. E geralmente as manifestações físicas, ela tem um objetivo de estar chamando a nossa atenção para alguma coisa e convencer a gente que existe uma força superior à do homem. E depois que é alcançado geralmente esses objetivos, aquela manifestação ela acaba por não ser mais necessário, né? Ela já concluiu o objetivo dela, então não precisa mais. O Allan Kardec ele conta uma história, né, de quando que ele começou a estudar sobre o espiritismo. Ele estava ouvindo uma pancada que já duravam 4 horas consecutivas. Foi a primeira vez que aconteceu isso com ele. Ele percebeu que aquele ruído não provinha de nenhuma causa natural. E nessa época ele já conhecia alguns médios, então ele esperou até o dia seguinte
para poder perguntar para um dos médios qual era a causa daquelas pancadas. E na verdade foi um espírito familiar de Allan Kardec que estava acompanhando o trabalho dele e percebeu alguns pontos onde o Allan Kardec ele tinha cometido algum tipo de erros. E aí o espírito acabou aconselhando o Allan Kardec e avisou para ele que ele sempre estaria ao lado dele, né, para quando que ele precisasse de algum tipo de ajuda. Depois disso, as pancadas pararam, porque o espírito que queria se comunicar, ele concluiu o objetivo dele, que era chamar a atenção do Allan Kardec para poder passar a mensagem para ele. Só que nem sempre essas manifestações espontâneas elas ficam limitadas a ruídos e a pancadas. Muitas vezes elas podem causar algum tipo de perturbação, onde cai objetos, cai móveis, quebra o vidro da janela, faz algo mais assustador, né, que são as famosas casas mal assombradas, que é daí que vem as lendas dos fantasmas, né, que infelizmente é daí que vem as lendas que geraram o medo sobre os espíritos. Foi dos fatos mais simples que acabou gerando as coisas mais assustadoras. Só que quando todo mundo já estiver mais familiarizado com os espíritos, o medo vai acabar deixando de existir. Mas se isso estiver acontecendo dentro da sua casa e você não conseguir, por alguma forma, se comunicar com esses espíritos, a melhor coisa é procurar um centro espírita, né, uma casa, uma casa de umbanda, né, onde você se sentir mais confortável, de acordo com a sua crença. Mas procurar alguém que possa estar conversando com esse espírito e identificar o motivo de ele estar fazendo isso. Porque às vezes ele só quer brincar com, né? Embora esses fenômenos eles sejam executados por espíritos inferiores, como eu falei no vídeo das escalas espíritas, muitas vezes eles também são provocados por espíritos de ordem mais elevadas, com a finalidade de demonstrar a existência de seres incorpóreos. E a repercussão que isso causa muitas vezes acaba abrindo os olhos para as pessoas mais incrédulas, já que muitas vezes os objetos da casa eles são jogados no chão ou espalhados pela casa, dando sinal de inteligência ou de uma vontade livre de fazer aquilo. Que foi um pouco o que aconteceu comigo. Eu, na verdade, cresci praticamente em uma família espírita. Quando eu era pequeno, eu lembro de estar frequentando o centro espírita, né? Tinha um piso superior, onde era a parte das crianças, né, e tudo mais. Só que depois, já na minha adolescência, eu acabei me distanciando, né, dos centros e de tudo mais, né? Claro que não deixei de acreditar em espírita, mas acabei me distanciando. Como qualquer adolescente, eu queria estar aproveitando a vida, estar curtindo a vida de outra forma. Só que antes disso, ainda na minha infância, né, eu lembro de estar dormindo na casa da minha avó e acabei tendo uma projeção astral. Para quem não sabe o que é projeção astral, é a faculdade que a gente tem de se recordar o que o nosso espírito faz enquanto o nosso corpo físico ele dorme. Na verdade, todo o espírito ele sai do corpo enquanto o corpo físico dorme. Só que para a gente trazer a memorização, né, a recordação do que o nosso espírito fez para o corpo, já é mais difícil. Na verdade, eu tive duas vezes, né, que me lembro assim, de quando eu era pequeno, né, das saídas do corpo, e eu via meu corpo deitado na cama, né, eu flutuando, eu deitado na cama e meu espírito flutuando aqui em cima, olhando para o meu corpo físico. E meu pai, por ele ter mais conhecimento, né, nessa área, eu acabei contando para ele o que tinha acontecido. E ele falou que existiam pessoas que estudavam isso para fazer isso de forma consciente. Depois já acabou passando, né, nunca mais tive nada. Só que depois que eu passei pela fase da adolescência, isso acabou voltando, né? E eu lembro que a primeira vez que eu voltei até a projeção astral, eu estava no espaço sozinho, né? Não tinha nada, era uma escuridão total, que até quando eu acordei depois já no corpo, eu achei que tinha sido um sonho normal. Só que passando uma semana eu tive uma outra. Eu lembro que eu estava num lugar tipo num umbral, e os espíritos estavam me puxando, né, me pedindo ajuda. Eles puxavam minha camiseta assim, pedindo ajuda, e eu tentando fugir, tirava as mãos deles assim, que agarravam na minha camiseta, e eu acordei na cama com essa sensação assim de estar ainda tirando as mãos das pessoas que estavam me puxando ali, pedindo ajuda. Aí depois disso, aí lembrei, né, do que meu pai falou sobre projeção astral e tudo mais. Aí depois disso comecei, né, a estudar sobre a projeção astral mesmo mais a fundo. E aí fui descobrindo que existem técnicas que são estudadas para poder fazer isso de uma forma consciente e controlada. Tem até algumas técnicas aqui, alguns vídeos, né, no canal ensinando algumas técnicas, ensinando como é que faz para a gente atingir a projeção astral de forma consciente, assim. Eu estou contando tudo isso
para poder mostrar como os espíritos eles atuam para estar chamando a nossa atenção para determinada coisa, né? Para colocar a gente num determinado caminho. Só que chegou uma época em que eu acabei me distanciando de novo, porque eu não tinha um conhecimento do espiritismo. Por isso que os centros espíritas eles falam que praticar projeção astral é perigosa, porque as pessoas elas não têm o conhecimento teórico e já querem partir para a prática. É a mesma coisa que a gente pegar um avião e pilotar um avião sem uma carta de condução, sem ter tido aulas antes de como pilotar um avião. Não vai dar certo isso. Então, essas coisas começaram a me assustar. Durante a noite eu acordava paralisado, sem conseguir mexer meu corpo, com o espírito em volta da cama, né, vultos, e falando às vezes no meu ouvido. Muitas vezes eu acordava paralisado e o espírito falando no meu ouvido. Não via, mas ouvia a voz ali do espírito falando no meu ouvido. E isso tudo ainda durou mais ou menos uns 2 anos. Aí me distanciei por causa do medo, deixei de praticar as técnicas e tudo mais, né? E logicamente de ter as projeções astrais. E aí depois eu comecei a estudar sobre o espiritismo, foi onde me trouxe até o espiritismo. Só que parece que tudo isso aconteceu para que eu fosse buscar mesmo o espiritismo, né? Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Não sei se foram os mentores que me ajudaram a sair do corpo para me colocar nesses caminhos, mas tudo isso aconteceu e me trouxe até aqui onde eu estou hoje. E é assim que os espíritos fazem para estar despertando a gente, para estar chamando a nossa atenção quando é precisa. No meu caso foi através da projeção astral, né? Mas para muitas pessoas é através das manifestações físicas. O que eu acho interessante no espiritismo é que ele consegue dar praticamente todas as respostas que a gente precisa. Não todas as respostas que a gente quer, que a gente gostaria de ter, logicamente, mas todas as respostas que a gente precisa no seu determinado tempo. E além disso, o espiritismo ele acaba ajudando a gente a distinguir o que é real do que é falso. Se um ruído ou um movimento ou até mesmo uma aparição é produzida, a gente tem que saber identificar se aquilo é uma causa natural ou não. Se o ruído é proveniente de algo natural ou realmente é um espírito tentando se comunicar. Ou se viu uma sombra ou uma luz ou alguma outra coisa, se aquilo foi realmente um reflexo, né? Ou se realmente é um espírito que está ali. Então, com o conhecimento que o espiritismo ele trouxe para a gente consegue filtrar essas informações. Mas a gente se pergunta como é que os espíritos eles conseguem, né, fazer essas movimentações de objetos em casa, ou ruído, ou aparição, já que não tem nenhum médium presente no momento, né? Já que a gente viu no vídeo anterior que para um espírito movimentar um objeto, ele precisa juntar o fluido universal e o fluido animalizado, né, do médium. Só que muitas pessoas elas são médiums e não sabem que são. E essas pessoas elas são chamadas de médiuns naturais ou médiuns involuntários. São os que são os médiuns, mas não sabem quem são. Acabam, então, cedendo o fluido animalizado sem saber que está cedendo. Né? Isso explica por que os espíritos que estão ao nosso redor todos os dias, eles não conseguem estar gerando os efeitos físicos a todo instante. Primeiro, porque os espíritos que fazem isso têm que querer. Né? Então, eles têm o livre-arbítrio de estar querendo ou não fazer aquela movimentação com aquele objeto. E depois encontrar alguém que possa estar doando esse fluido animalizado. E mesmo assim, ainda existem os espíritos superiores que podem ou não permitir que esses espíritos eles gerem essas manifestações. Né? Se for para algum proveito, os espíritos superiores não influenciam. Mas se for só para perda de tempo, né, para os espíritos zombeteiros estar se divertindo, os espíritos superiores eles acabam interferindo e não deixam que o efeito aconteça. Então, se dentro da sua casa, né, estiver acontecendo algum efeito físico espontâneo, comece a abrir o olho, porque pode ser um sinal para te levar para o caminho da espiritualidade. E se você já ouviu algum efeito físico espontâneo, né, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente ficar sabendo também um pouco das suas experiências, assim, compartilhando ela com as outras pessoas. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo e agradeço a todos que chegaram até o final e te vejo então no próximo vídeo. Valeu!